Som. Meus amados, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dessa vez tem uma facilidade, a câmera está mais distante, ele não vai precisar ficar me seguindo devido ao meu nervosismo, né? Mas eu convido os irmãos a estarem de pé. A palavra do Senhor está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Vamos ler o verso 44. Amém, irmãos? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, já pela tua visitação, Senhor, nesse período de adoração, ó Pai. E nós te pedimos que fales conosco, Senhor, nessa hora. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Não há outro motivo para estarmos aqui, Senhor, senão para ouvir, Senhor, a tua voz, para nos rendermos, Senhor, por inteiro a ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Pai. Por favor, fala conosco. Fala a cada coração, Senhor, de maneira íntima, Senhor, e particular, Senhor. Toca, transforma, Senhor, muda, Senhor, o nosso caráter, Deus. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, o tema dessa mensagem é uma pergunta. A pergunta, eu gostaria que você refletisse nessa pergunta durante todo o período da ministração. A pergunta é: quem é Deus? Eu não tenho a intenção de definir Deus, de explicar de maneira teológica quem Deus é. Mas a realidade é que, quando o Senhor falou comigo sobre essa mensagem, e Ele tem falado isso comigo já há algum tempo, quem é Deus para você? Quem Deus é na sua vida? De que maneira você enxerga esse Deus que nós servimos e cultuamos? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Porque a maneira como nós enxergamos ao Senhor é fundamental para que a gente consiga entender quem Ele realmente é, para que a gente consiga entender o motivo de nós estarmos aqui todos os dias. Deus, Ele representa para nós tudo o que nós temos. Muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas respondem: Senhor, o Senhor é tudo para nós. Muitas vezes eu já falei: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Mas o que é ser tudo? De que maneira Deus é tudo na nossa vida? E eu comecei a pensar: Senhor, mas de que maneira eu transpareço isso no meu dia a dia? De que maneira eu consigo, através das minhas atitudes, demonstrar que o Senhor é realmente tudo para mim? Porque muitas vezes a gente fala que Deus é tudo para nós, mas às vezes a gente não tem a real dimensão daquilo que significa ser realmente tudo. Se Deus é tudo para nós, significa que não há mais nada que não seja importante senão Deus. E à medida que Deus se torna essa pessoa, ou esse ser, ou aquilo que é mais importante na sua vida, as coisas que acontecem ao redor, elas já não influenciam mais a sua vida. Elas já não vão ter mais o nível de interferência na sua vida que muitas vezes tem. Muitas vezes nós dizemos que Deus é tudo para nós, mas nós nos deixamos influenciar por situações pequenas no nosso dia a dia. E eu digo isso porque eu não estou aqui para falar de nenhum dos irmãos, mas eu estou aqui primeiramente para falar daquilo que Deus ministrou ao meu coração, da maneira como Deus tem trabalhado na minha vida, acerca das coisas pequenas do meu dia a dia, da minha rotina, que muitas vezes influenciam o meu relacionamento com Deus.
Porque eu quero que Deus seja tudo na minha vida. Mas eu também quero que eu consiga agir de maneira que Ele realmente seja esse tudo. Porque nós estamos cercados de adversidades. Nós temos dificuldades na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas, irmão, se Deus é tudo para nós, não há nada que possa nos abalar, porque a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor serão inabaláveis, como são os montes de Sião. Então, se você confia no Senhor, se Deus é verdadeiramente tudo para você, então você pode ter a certeza que nada vai te abalar. As coisas, elas vão vir, elas podem até tentar te abalar, mas elas vêm por um único propósito. A palavra de Deus diz que a prova da nossa fé, ela produz perseverança. E a perseverança é algo muito importante para nós quando nós escolhemos servir ao Senhor, porque é certo que as adversidades vão vir. As adversidades vêm tanto para os justos quanto para os injustos. As adversidades vêm tanto para o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, quanto sobre aquele que construiu essa casa na areia. Então as adversidades, elas virão sobre nós. Mas a influência que elas vão ter sobre a nossa vida depende de onde estão os nossos fundamentos. Se o nosso fundamento está na rocha, nós não seremos abalados. Se aquilo que nos sustenta verdadeiramente é Cristo, nós não seremos abalados, porque Ele é inabalável. O Deus que nós servimos é um Deus inabalável. Então, à medida que nós confiamos no Senhor, à medida que nós firmamos os nossos passos no Senhor, e que nós tratamos Deus como tudo na nossa vida, a nossa vida, ela passa a ter um outro sentido. É importante lembrar que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele precisou cavar para que ele encontrasse essa rocha. Então, a maneira como nós nos relacionamos com Deus e buscamos a Deus todos os dias vai ser fundamental para que a gente consiga suportar as adversidades do dia a dia, as lutas que vão se levantar contra nós, porque nós somos um povo que avança. Nós não somos dos que retrocedem. Então nós precisamos firmar os nossos passos em Deus, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que assim Ele se torne verdadeiramente tudo para nós, para que assim nós possamos demonstrar ao mundo que não há nada mais importante do que o nosso Deus. E diante disso que nós falamos até aqui, será que, fazendo uma autoanálise, Deus tem sido tudo para cada um de nós? E isso, irmãos, é uma pergunta que cada um pode responder por si. Cada um pode falar da sua vida. Deus é tudo para você? O que Deus representa para você? Mais uma vez, quem é Deus para você? Eu acredito muito que, como nós lemos no texto, fala de um homem que ele encontrou um tesouro. Ele encontrou uma coisa muito valiosa. E eu acredito muito que o valor das coisas é diferente do preço das coisas. Uma coisa valorosa, ela tende a ter um preço alto. Mas a grande questão é que o valor que nós damos para as coisas, muitas vezes está relacionado à quantidade que aquilo existe. Se nós formos ver, por exemplo, o ouro, é escasso. Pedras preciosas são escassas, são difíceis de se encontrar, então são muito valorosos. Tem um valor inestimável. E o valor é diferente do preço, porque às vezes uma coisa que é cara, você consegue comprar outra igual, mesmo sendo cara. Mas uma coisa que é valiosa é insubstituível. Quando você olha, por exemplo, para um quadro que foi pintado por um pintor famoso, ele não pode ser substituído. Se aquele estragar, não existe outro. Por isso que ele tem muito valor. E entender que Deus é tudo para nós passa muito por entender também que não existe nada que seja igual a Deus, que não existe nada que seja igual a Cristo na nossa vida, que nada nunca vai suprir as necessidades que a gente tem, o vazio da nossa alma, como Cristo, como o Senhor faz na nossa vida todos os dias. Quando nós entendemos que nada pode substituir Deus, nós entendemos que o valor dele é inestimável. E aí, como aquele homem fez, tudo o que ele tinha,
E o que eu acho mais interessante é que a palavra não fala, olha, ele tinha muitas coisas. A palavra não fala que ele tinha muito. Mas a palavra fala que Deus valia mais do que tudo que ele tinha. O reino dos céus valia mais do que tudo que ele tinha. Talvez você tenha chegado aqui essa noite e assim como eu, você pense, Senhor, eu não tenho muito. Nós cantamos um louvor e eu acho esse louvor maravilhoso, bom perfume. Senhor, receba o melhor que eu posso dar. O melhor que eu posso dar. Isso não quer dizer que você vai dar mais que os outros, irmãos. Nem que você vai dar menos que os outros. E eu não estou falando de dinheiro. Mas eu estou falando de desejo de servir a Deus. Eu estou falando de desejo de adorar o Senhor. Eu estou falando de reconhecer Deus. O Senhor é tudo na minha vida. Não existe mais nada que seja importante. Eu não estou preocupado com o que eu tenho, com o que eu posso ter. Eu não estou preocupado com o presente ou com o porvir, porque o Senhor já é tudo que eu posso ter. E o que é mais interessante é que aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha, mas ainda assim não era o suficiente para comprar aquele tesouro. Porque o que ele comprou foi o campo. Ele escondeu o tesouro para poder comprar o campo. Porque se ele tivesse tentado comprar aquele tesouro, ele não teria precisado esconder. Não importa o que nós podemos oferecer a Deus, irmãos. Sempre vai ser a graça. Sempre vai ser pela graça. Nós vamos nos humilhar diante de Deus, nós vamos colocar todo o nosso coração diante de Deus, e Ele vai falar ao nosso coração, Ele vai cuidar de nós, mas nunca vai ser por merecimento. Sempre vai ser porque Deus olhou para nós e viu em nós algo que muitas vezes nós mesmos não vemos. Será que nós conseguiríamos fazer uma relação de 3 motivos para Deus ter nos salvado, nos escolhido? Eu honestamente não vejo para mim. Mas ainda assim, Ele fez. Ele escolheu cada um de nós, com as nossas limitações. Ele não se preocupou com aquilo que nós tínhamos. Pelo contrário, Ele primeiro, como exemplo, Ele se despiu de toda a sua glória. Ele deixou tudo o que Ele tinha para vir a este mundo e sofrer uma morte que era nossa. Pagar um preço que era o nosso. E a importância de nós entendermos isso, irmãos, é para que nós verdadeiramente entendamos, nada é mais valoroso do que o nosso Deus. Não existe nada mais valioso. Sabe aquele vazio que muitas vezes a gente sente? Aquele sentimento de que falta alguma coisa, e a gente vê tantas pessoas que correm atrás, que buscam, que querem isso, que querem aquilo, conseguem o que querem, mas ainda assim nunca estão satisfeitas. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir as ministrações dele, eu acredito que alguns dos irmãos aqui também, que ele fala que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. O problema é que muitas pessoas tentam preencher esse vazio de uma maneira que é impossível, que é sem Ele, buscando em tantas outras coisas. Mas o Senhor está aqui, irmãos. O Senhor, Ele está presente na nossa vida. Ele está pronto para preencher a sua alma por inteiro. Ele está pronto para tirar todos os seus pensamentos maus. Ele está pronto para tirar todas as necessidades que você tem. Ele é aquele que pode suprir tudo que você precisa. E basta nós dobrarmos os nossos joelhos. Já foi tão difícil. Um dia foi tão difícil. A Maiara falou aqui ontem. Vocês acham que todo mundo poderia sacrificar? Todo mundo poderia adorar? Não. Mas aqui estamos nós. O seu louvor e a sua adoração foi ouvido por Deus. O Deus que criou todo o universo. Ele não transformou o universo, irmãos. Não existia nada. Ele criou do nada. Ele criou a minha vida, Ele criou a sua vida, criou o universo. E a sua adoração foi ouvida. A sua adoração nessa noite chegou até o altar do Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Mas ainda assim existe uma visão muito particular daquilo que Deus é na nossa vida. Eu, por exemplo, encontrei Deus em muitos aspectos da minha vida,
Em momentos difíceis que eu passei, ausências que eu senti, e em todos os momentos Ele se manifestou como aquele Deus que supria toda a ausência que eu tinha na minha vida. Fosse ela muitas vezes de um amigo, fosse ela muitas vezes de uma referência, sempre foi Deus. Então o valor de Deus para mim é de uma coisa insubstituível. Porque ainda que eu tenha procurado em outros lugares, eu nunca encontrei. Eu não sei se essa noite algum dos irmãos aqui se encontra nessa situação, sentindo que falta alguma coisa, sentindo que talvez ainda não tenha encontrado seu propósito. Tem um espaço dentro de você. Eu queria te dizer que Deus se colocou aqui essa noite e Ele está disposto a preencher toda a sua vida. Ele está disposto a ser para você suficiente. Porque Ele é um Deus que para Ele nada é impossível. E Ele é um Deus principalmente que Ele conhece o teu íntimo. Então Ele sabe tudo aquilo que você realmente precisa. Ele sabe tudo que é necessário para que você possa prosseguir, para que você possa caminhar. Ele sabe de tudo que é necessário. Basta que você coloque a sua vida diante dEle. E eu tenho certeza que Ele vai preencher a sua vida. E à medida que Ele fizer por você aquilo que ninguém mais fez, à medida que Ele completar como você nunca foi completo antes, você vai entender que Deus é aquilo de mais valioso que existe nesse mundo. Porque todas as alegrias que podem existir, elas são passageiras. Mas a alegria do Senhor, ela se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa também que quando eu comecei a ler esse trecho na palavra, eu vi que quando aquele homem vendeu tudo que ele tinha, agora tudo que ele tinha passou a ser aquele campo e aquele tesouro. E naquela época as pessoas viviam do campo. Elas viviam do que elas plantavam e colhiam, ou dos seus bois. Então, a partir daquele momento, tudo que aquele homem tinha era aquele campo e aquele tesouro. Ou seja, como a palavra diz, o reino dos céus. E isso quer dizer que a vida daquele homem girava em torno do reino. Assim como a nossa vida precisa girar em torno do reino. Isso não quer dizer que você vai largar o seu trabalho. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer os seus afazeres. Mas isso quer dizer que o propósito pelo qual você faz, agora é outro. Eu me lembro de um trecho da palavra, que é justamente quando o Senhor chama Pedro. E o Senhor fala para Pedro assim, Pedro, se você me seguir, eu vou te fazer pescador de homens. O Senhor não mudou a essência do que Pedro fazia. Pedro continuou fazendo o que ele sabia fazer. Ele tinha experiência nisso. Mas Deus mudou o propósito pelo qual ele fazia. Porque pare para pensar, ele pescava para sobreviver. Ele pegava do mar aquilo que saciaria a sua fome, aquilo também que ele venderia para que ele pudesse sobreviver. Ou seja, os peixes ali do mar, eles eram mortos para que Pedro pudesse ter a sua vida. Mas agora o Senhor ensinou para ele uma outra maneira. Porque agora os homens que ele pescaria não morreriam mais. Agora era Pedro quem dia após dia daria a sua vida para que outras pessoas pudessem também viver. O que Deus tem para nós, irmãos, a vida em torno do reino,
ela não quer dizer que você vai largar tudo que você tem, mas ela quer dizer que a partir de agora, você não vai mais trabalhar porque você precisa só de dinheiro, porque você precisa pagar suas contas, porque você precisa se alimentar, mas agora o seu trabalho é o lugar onde Deus te colocou para que você seja luz. Agora o seu trabalho é o lugar onde Deus te colocou para que você seja sal da terra. Agora você vai trabalhar porque existem pessoas ali que precisam ouvir uma palavra que você tem. Agora você vai para a sua escola porque você precisa aprender, sim, mas o seu objetivo principal é servir a Deus. A sua vida agora gira em torno do reino. Agora Deus é tudo para você, Deus é tudo para nós. Senhor, você é tudo que nós temos. Eu não sei se eu vou comer, eu não sei se eu vou dormir bem, Senhor, mas eu sei que eu vou me entregar por inteiro para o Senhor. E à medida que nós nos entregamos ao Senhor, Ele cuida de tudo. Porque a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Meus irmãos, viver em favor do reino é viver dia após dia, atento ao chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós fomos chamados para servir. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que vêm sobre nós, e é esse mesmo motivo das preocupações, são colocadas na nossa mente para nos cegar daquilo que realmente importa. Muitas vezes tem pessoas ao nosso lado que precisam tanto de um abraço. Tem pessoas do nosso lado que precisam tanto de uma palavra amiga, de uma palavra sincera. Irmãos, isso está tão escasso nesse mundo. Mas você tem isso. E você não tem isso porque nasceu com você. Você tem porque um dia alguém te deu. Você tem algo na sua vida que o mundo não consegue entender, irmãos. Você é luz. Um dia desses eu estava conversando com a minha mãe na cozinha de casa. Talvez ela esteja assistindo e ela vai lembrar. E eu apaguei a luz da cozinha, ficou tudo escuro, e aí eu acendi. E eu perguntei para ela assim: mãe, você viu as trevas resistindo à luz? Alguém aqui já viu quando a gente acende a luz continuar escuro? Deus te deu uma unção para que onde quer que você pise, não tem trevas que possam resistir à luz do Senhor que resplandece na sua vida. Deus te deu uma unção que nós não podemos entender, que não está em nós, mas que vem dele. E que o mundo não entende, mas aonde você chega, onde você coloca a planta dos teus pés, este lugar agora é santo, porque a presença de Deus, ela te acompanha. Quando nós entendemos que Deus é tudo para nós, nós trabalhamos em função do reino, a nossa vida e o nosso chamado, eles começam a fluir. A gente começa a prosperar, não prosperar porque a gente está tendo muito, porque às vezes, irmãos, prosperar também é aprender a ter menos. Às vezes, prosperar é aprender a ter menos. E o Senhor também nos ensina isso. Na multiplicação dos pães e peixes, ele poderia ter ter comprado, ele poderia ter feito o maná cair do céu, mas ele pegou o que era pouco e transformou em muito. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida. Então nós, irmãos, nós precisamos prosseguir entendendo que a nossa vida, ela já não é mais nossa. Porque aquele que nos completou, aquele que nos comprou, ele tem um chamado para cada um de nós. Nós não fomos chamados para vir aos cultos apenas. Nós podemos ser usados nos cultos. Mas quando você vai numa padaria, pode ter uma vida ali precisando dar uma palavra que você tem. E viver para o reino é isso. Viver para o reino é a cada dia entregar a sua vida, é a cada dia abrir mão daquilo que você quer, das suas vontades, para que outras pessoas possam também encontrar esse tesouro de grande valor que um dia você encontrou e que sanou todas as suas necessidades. Se por um acaso algum dos irmãos não estiver entendendo do que eu estou falando, pode ter certeza que se você colocar diante do Senhor nessa noite, quando os intercessores forem orar, ou até mesmo você, na sua cadeira,
Porque, como nós cantamos, o véu se rasgou de alto a baixo. Você tem acesso ao Pai. Você pode orar ao Senhor de onde você está. E se você não estiver entendendo, se você estiver pensando assim, o que esse cara está falando? Do que ele está falando? Pede ao Senhor para te mostrar. Pede para Deus se revelar a você. Pede para Deus te preencher. Eu não sei qual é o vazio que você carrega. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas eu sei que não há vazio nenhum que Deus não possa preencher. Então eu gostaria também queria também que você refletisse como era a sua vida sem Deus. Para que você consiga entender tudo aquilo que Ele fez na sua vida, a maneira como Ele te completou. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar de como você agia? Como eram os seus medos? As suas aflições? Eu não estou falando só do que você fazia e deixou de fazer. Mas eu estou falando do que você sentia. De como você interpretava o mundo. Porque agora nós fomos chamados para olhar para o mundo pela fé. E ainda que nós tenhamos sentimentos, ainda que muitas vezes na nossa mente tenham pensamentos ruins, muitas vezes nós olhamos para os lados e nos sentimos sozinhos. Apesar de terem tantas pessoas ao nosso redor, pode ser que você se sinta assim. Sabe, Elias passou por um momento semelhante quando estava sendo perseguido. Ele fala, Senhor, mataram os teus profetas aí, quebraram os altares, e só restou eu. Elias se via sozinho. Só que mais na frente na palavra o Senhor fala assim, olha, tem outros 7.000 que assim como você, não se dobraram diante de Baal. Talvez você olhe para os lados e se veja sozinho. Talvez você não esteja enxergando aquilo que Deus quer que você veja. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer que você nunca estará sozinho. Primeiro porque Cristo jamais te abandona. Deus jamais te abandona. Em nenhum momento Deus deixa de olhar pela sua vida. Em nenhum momento Deus deixa de cuidar de você. E em segundo lugar, porque o nosso papel como igreja é cuidar uns dos outros. Então você nunca estará sozinho. Porque nós estamos aqui para com amor cuidarmos uns dos outros. Para com amor tratarmos uns dos outros. Para assim como Pedro foi chamado para fazer, para entregar as nossas vidas. Para que nós todos tenhamos vida. O Senhor também, Ele, em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, diz assim, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Quem melhor para responder quem Deus é do que o próprio Deus? Eu sou o que sou. E eu fiquei pensando sobre isso, o momento ali em que Deus fala isso, foi um momento em que Moisés estava prestes a ir até o Egito, a falar com o faraó, a falar ali com o povo de Israel, olha, Deus vai libertar vocês. E Moisés fala, Senhor, mas quem que eu vou falar que me enviou? Quem que eu vou falar que me enviou? Porque quem sou eu? E Deus fala isso para ele, eu sou o que sou. Eu fiquei pensando, Senhor, por que eu sou o que sou? Eu comecei a refletir que simplesmente Deus, o fato de Deus ser o que Ele é, quer dizer que Deus é imutável. Ele é o que Ele é. Ele não muda.
Isso quer dizer que aquilo que Deus fazia antigamente, Ele não deixou de fazer. Ele continua fazendo aquilo que Ele fazia antigamente. Ele continua amando da maneira como Ele amava antigamente. Ele continua cuidando da mesma maneira que Ele cuidava. Então Deus, Ele jamais mudou. E Ele jamais vai mudar. Porque Ele é o que Ele é. Nós podemos mudar. Mas Deus não muda. E por que isso é importante? Porque quando a gente entende que Deus não muda, a gente começa a pensar, olha, por que eu estou passando pelas aflições que eu estou passando? Por que eu estou passando por essa provação que eu estou passando? Será que Deus se esqueceu de mim? E eu te pergunto, Deus muda? Deus nunca mudou. Ele não se esqueceu de você. E Ele nunca vai se esquecer de você. Será que Deus me desamparou? A palavra diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Será que a aflição que você está passando é porque Deus não está olhando para a sua necessidade? Não, irmãos. Deus não mudou. E se Deus não mudou e Ele disse que nos amava, Ele disse que cuidaria de nós em todos os momentos, então aquilo que você está passando é necessário que você passe. Só que da mesma maneira que Ele sempre sustentou os seus servos, assim como Ele sustentou José no processo que ele passou até ser governador do Egito, assim como Ele sustentou Davi no processo que ele passou até ser o rei de Israel, assim como Ele sustentou todos os servos que a palavra nos mostra, que passaram por processos, Ele também vai te sustentar durante todo o percurso da sua vida. Porque o objetivo que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para a sua vida, a palavra diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Talvez você hoje esteja olhando para coisas pequenas e mirando como um objetivo, mas o que Deus tem para você é muito maior, e às vezes você não sabe, mas você precisa passar por um processo, você precisa passar por adversidades, para que você possa ter perseverança, para que você possa começar, através da prova da sua fé. A perseverança é a capacidade de nós também não mudarmos com Deus. Assim como Deus não muda conosco, a prova da nossa fé, ela trabalha na nossa vida, de maneira que nós começamos a também não mudar com Deus. Porque quando vem a adversidade, a gente fala assim, olha, eu já enfrentei um urso e um leão, o que é um gigante para mim? Quando eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, Deus me entregou o urso e o leão, então certamente Ele vai me entregar esse incircunciso filisteu. A prova da nossa fé produz perseverança. Nós precisamos ser imutáveis com Deus, assim como Ele é conosco. Nós não podemos nos deixar influenciar pelas adversidades que nos cercam. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, é importante demais. É tudo que nós temos para que as lutas que se levantam ao nosso redor possam nos afastar do Pai. O Pai não quer se afastar de você. Ele quer você perto. Ele quer cuidar de você. Ele quer tratar das suas feridas. Ele quer te ajudar para te colocar nos lugares que Ele planejou para a sua vida. E se você permitir que Ele faça isso, se você olhar hoje para a sua adversidade como um simples momento que você está passando, mas que Deus vai cuidar de você, você vai entender que Deus vai te colocar num lugar que você nem imagina. E você vai dar liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, porque nós precisamos ser mudados. Nós precisamos ser moldados para que a cada dia nós brilhemos mais e mais como a luz da aurora. Então é isso que Deus tem feito conosco. Ele tem nos preparado, Ele tem nos aperfeiçoado para que nós possamos chegar a lugares altos. Ele nunca se esqueceu de nós, nunca se esqueceu de você. Ele não te desamparou, Ele só está cuidando de você com amor. E eu só fui entender isso quando eu me tornei pai. E quando eu comecei a ver situações
em que eu precisava deixar que o meu filho aprendesse. E ele ainda está novo, ainda vão vir muitas. Mas é necessário. Só que tem alguns servos, irmãos, que me chamam a atenção pela maneira como eles enxergaram isso. Daniel 3,17 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de escultura que o Senhor levantou. Um outro texto que muitas vezes passou desapercebido e que o Senhor chamou muito a minha atenção foi Atos 5,40. Diz assim: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Será que nós estamos preparados? Nós estamos preparados para viver uma intimidade com Deus e para demonstrar que Deus é tudo na nossa vida dessa maneira? Irmãos, tudo que eu quero é alcançar esse nível de intimidade com Deus, em que os açoites vêm, as dificuldades vêm, e eu me alegro, não é porque Deus me livrou, mas eu me alegro porque eu fui digno de ser moldado por Deus, porque eu fui digno de passar afrontas em nome do Senhor, porque Ele disse que aqueles que fossem perseguidos seriam bem-aventurados. Então eu não estou mais olhando com os meus olhos físicos, mas eu estou olhando pela fé, que há um galardão para mim. Eu estou passando pela provação, mas eu estou glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim, porque eu estou servindo a Ele, porque eu estou sendo fiel, porque a nossa bênção, ela está chegando. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Os apóstolos ali, eles foram presos, foram açoitados, mas a glorificação deles, a alegria deles, estava na oportunidade que eles tiveram de serem dignos de sofrerem por Cristo. Como é difícil, irmãos, para nós hoje pensar nisso. Sofrer desse nível. É para isso que nós passamos por aflições todos os dias, para que nós possamos a cada dia ver que Deus é aquele que cuida da nossa vida, que Deus é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades, que vai cuidar de nós e que Ele vai nos levar a lugares onde é necessário que nós estejamos. Eu queria concluir com o texto. Um texto que está em Êxodo 33:15. O povo de Israel, ele oscilava muitas vezes. Oscilava, e mesmo após ter sido liberto do Egito, era um povo que constantemente questionava a Deus. E houve um momento em que o Senhor falou: olha, como eu não mudo, o que eu prometi eu vou cumprir. O que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês, e vocês vão chegar até a terra prometida. Mas só que tem uma coisa: a minha presença não vai com vocês. Moisés falou para ele, Êxodo 33:15, então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Meus irmãos, o que nos move não é aquilo que Deus faz. É maravilhoso quando Deus opera, é maravilhoso quando Deus cura, mas não é por isso que nós nos movemos. Nós nos movemos por quem Deus é. Nós nos movemos pelo que a presença de Deus faz na nossa vida.
Nós nos movemos pelo que Deus representa para nós. Deus é tudo para nós. E Moisés entendeu isso. Moisés se colocou diante do Senhor para dizer: Senhor, não importa qual tenha sido a promessa que o Senhor fez. O povo já caminha há muito tempo, querendo alcançar essa promessa. Eu já estou buscando isso há muito tempo, Deus. Mas eu não abro mão da Tua presença para que eu tenha nada nessa vida. Eu não abro mão da Tua presença para alcançar nada, nenhum bem material, para alcançar nada, Deus. Tudo que eu quero é a Tua presença na minha vida. Tudo que eu quero é que o Senhor se faça presente na minha vida. Tudo que eu quero é ser inundado pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu quero ser inundado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da Tua graça, Senhor. Eu quero ser cheio da Tua misericórdia. Não importa aquilo que eu possa alcançar sem o Senhor. A minha vida já não faz mais sentido sem o Senhor, Deus. Não faz sentido eu chegar na terra prometida se o Senhor não estiver lá. O que faz diferença para todos os povos que nos veem é porque o Senhor anda conosco. Então eu não quero, Deus, eu não quero mais nada. Eu não quero ser uma igreja que cresce, mas que não tem a presença de Deus. Eu não quero ser uma pessoa que chega nos lugares e é querido, mas não tem a presença de Deus. Eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. Eu não quero alcançar os melhores carros. Eu não quero alcançar as melhores casas. Eu não quero ter bens. Eu não quero nada disso, Deus. Eu só quero a Tua presença. Eu só quero que o Senhor me molde. Eu só quero que o Senhor me faça sentir completo. Eu só quero que o Senhor me faça sentir inteiro, porque o Senhor é meu amigo fiel. Quando eu não tinha mais ninguém, foi o Senhor que me encontrou. Foi o Senhor que falou comigo. Foi o Senhor que tratou das minhas feridas. Foi o Senhor que curou a minha vida. Foi o Senhor, Deus. Quando o mundo só me jogava para baixo, quando o mundo te joga para baixo, é só o Senhor que pode curar a sua vida. É só o Senhor que pode tratar da sua alma. Então eu não quero mais. Eu não quero viver sem a presença de Deus. Eu prefiro morrer do que viver sem a presença de Deus. O morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. É isso que eu quero na minha vida, irmãos. E agora eu já não digo mais como Moisés falando, mas eu digo por mim. É isso que eu quero na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero que Deus fale comigo todos os dias. Eu quero ouvir a voz de Deus falando ao meu coração. E talvez você também deseje isso. E Deus está disponível para ouvir a nossa oração. Ainda que nós sejamos tão pequenos como formigas. Eu sempre faço essa comparação. Às vezes a gente vê uma formiguinha passando na rua, a gente não dá nem atenção. Mas Deus é muito maior do que nós. E Ele sempre olha para nós no nosso quarto, no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa vida. Ele é aquele que cuida de nós. Irmãos, que maravilhoso é ter um Deus tão gigante, tão grandioso, tão poderoso, que olha para você. Ele conhece você pelo seu nome. Ele conhece você pelo seu nome. Ele sabe cada aflição que passa pela sua cabeça. Mas Ele quer se fazer presente, irmãos. Ele quer se fazer presente no teu coração. Ele quer fazer morada na sua mente. Se você já ouviu falar desse Deus, você sabe do que eu estou falando. E se você não ouviu, hoje é a oportunidade de você sentir o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ser cheio da presença de Deus. E aí você vai entender que eu não estou ficando louco, mas eu abro mão de tudo isso que o mundo está pregando, porque eu quero mais de Deus, porque eu quero viver Deus, eu quero ser usado por Deus no meu trabalho. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: é um servo de Deus, eu posso confiar nele, eu posso contar com ele, ele vai orar por mim. Eu quero que as pessoas vejam isso. Eu não quero mais trabalhar só porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso sustentar minha família, porque Deus vai cuidar disso. Mas eu quero ser luz onde quer que eu chegue. Meus irmãos, nós precisamos ser luz onde nós chegarmos. Você vai sair daqui nessa noite, quando você chegar na sua casa, se houver qualquer resquício de trevas, ela vai sair em nome de Jesus. Quando você chegar nos hospitais, se tiver qualquer resquício de treva, vai sair também em nome de Jesus. Aonde você pisar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é diferente. Porque você vive o propósito de Deus, porque você vive aquilo que Deus tem para você. Sinta a presença de Deus, irmãos. Peça pela presença de Deus. Eu sei que são muitas necessidades, mas não existe nada mais importante do que a presença do Pai. Não existe nada mais importante do que estar em comunhão com Deus. Ainda que as trevas venham, ainda que o mundo tente te cercar, ainda que a figueira não floresça,
mas nós nos alegraremos no Senhor e na sua presença. E eu tenho uma excelente notícia para cada um dos irmãos, é que a presença de Deus é real aqui neste lugar. A presença de Deus é real aqui neste lugar. Os irmãos podem se colocar de pé. E quando nós cantarmos esse louvor, eu queria pedir que com todo o seu coração você anelasse pela presença do Pai. Que você pedisse: Senhor, me enche do Teu Espírito Santo, porque a minha mente está atribulada, o meu coração está aflito, eu estou ansioso. Eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu tenho muitos anseios, mas tudo que eu quero nessa noite é sentir a Tua presença. Tudo que eu quero nessa noite é perceber o quanto o Senhor é valioso na minha vida, é perceber que não existe mais nada nesse mundo que possa se comparar à Tua presença, à Tua glória, ao Teu cuidado, ao Teu carinho com a minha vida. Não existe nada que possa se comparar àquilo que Deus quer fazer no seu coração, aquilo que Deus quer fazer na sua mente, aquilo que Deus quer fazer na sua família e a maneira como Deus quer te usar. Ainda que você não veja em você mesmo capacidade, mas Deus vai te levantar nessa noite, para que você seja enviado, para que você seja um servo de Deus, que vai levar sua palavra, e que vai libertar os cativos, que vai ser usado por Deus.